Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós estaremos tratando do tema bens públicos, né? Tema importante, relevante aí para os administrativistas, para os acadêmicos de direito. O primeiro ponto sobre bens públicos é alcançar uma definição, um conceito de bens públicos. O Código Civil de 2002, os civilistas, né, em 2002, apresentaram uma definição lá no artigo 98, né? Mas hoje, essa definição, esse conceito aí apresentado no Código Civil, já não é mais aceito de forma unânime. A doutrina administrativista discute, né, a abrangência desse conceito do artigo 98, que é apresentado lá no artigo 98. Então, acabou que se criou, dentro do direito administrativo, três correntes doutrinárias, né? A primeira delas, a corrente exclusivista, não é? Que é capitaneada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, e essa corrente exclusivista adota o conceito, a definição do artigo 98 do Código Civil. E qual é essa definição? Bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Os demais são bens particulares, são bens da iniciativa privada, dos particulares. Então essa é a primeira corrente, não é, que busca aí, alcançar a definição, a abrangência da definição de bens públicos. Corrente exclusivista, adotando como correto a definição legal apresentada no artigo 98 do Código Civil. São bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Todos os demais são bens particulares. A segunda corrente, a segunda teoria aí sobre os bens públicos é capitaneada pelos professores Eli Lopes Meirelles. A gente vai encontrar na doutrina do professor Eli Lopes Meirelles e da Maria Silva Zanella de Pietro. Para esses autores, dentro da corrente inclusivista, segunda corrente, segunda teoria inclusivista, além de serem bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, também devem ser enquadrados, classificados como bens públicos aqueles pertencentes às entidades da administração indireta, independentemente de sua natureza. Então, para a corrente inclusivista, além dos bens que pertencem aos entes federados, que são pessoas de direito público, além dos bens que pertencem às autarquias, às fundações autárquicas e às associações públicas, também devem ser considerados bens públicos os bens que pertencem às fundações governamentais, que são de direito privado, às empresas estatais, tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, que também são de natureza privada. Então, para a corrente inclusivista, esses bens pertencentes a essas entidades de direito privado da administração indireta também devem ser enquadrados, classificados como bens públicos. E temos a terceira corrente, a terceira teoria, que é a teoria mista, que é apresentada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio, ele foge um pouquinho do critério utilizado pelas duas primeiras teorias, né? Qual o critério que as duas primeiras teorias utilizou? O critério do pertencimento a uma pessoa, de direito público ou de direito privado, mas que integra a administração pública. Para o Celso Antônio, dentro da corrente mista, além de serem considerados bens públicos, aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, também devem ser definidos ou ao menos equiparados a bens públicos, aos bens públicos, todos os bens afetados à prestação de um serviço público, independentemente de ser da administração direta, indireta, independentemente de estar na mão da iniciativa privada. Então, segundo o Celso Antônio, além dos bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, também devem ser equiparados ou classificados como bens públicos aqueles bens afetados à prestação de um serviço público.
Continuando com as definições, nós temos uma definição importante sobre o que é domínio público, não é? Domínio público. O que seria domínio público? Nós temos duas acepções principais, dois significados principais de domínio público. Domínio público em sentido amplo e domínio público em sentido estrito. Domínio público lato sensu e domínio público em sentido estrito. Domínio público lato sensu deriva da ideia de domínio eminente. Bom, e o que é isso, professor? Domínio eminente. Domínio eminente nada mais é do que o poder político que o Estado tem de intervir em todas as coisas que se encontrarem dentro do seu território, né? Então, o Estado brasileiro pode fazer intervenção de todo e qualquer bem que se encontra dentro do seu território. Isso é domínio eminente. E a ideia de domínio público lato sensu deriva da ideia de domínio eminente, esse poder político do Estado, tá? Essa ideia de poder político deriva da questão de soberania e autonomia, soberania da República Federativa do Brasil e autonomia dos entes federados. E a segunda acepção, a segunda ideia, a segunda definição de domínio público é domínio público em sentido estrito, né? E domínio público em sentido estrito está atrelado aí à ideia de propriedade, né? De bens móveis e imóveis pertencentes ao Estado. Bens móveis, imóveis, corpóreos e incorpóreos que pertencem ao Estado. Essa seria a definição de domínio público estrito sensu. Se vocês pegarem a doutrina do professor Alexandre Maza, ele cita muito bem o livro, né, a doutrina do professor Eli Lopes Meireles, que é o responsável por criar aí uma classificação de subdomínios, né, domínio terrestre, domínio hídrico. Boa parte desses subdomínios que a gente vai encontrar na doutrina do Eli Lopes Meireles, que é muito bem explicada dentro da doutrina do professor Alexandre Maza, também, né, é explicada dentro da doutrina do professor Alexandre Maza. Esses subdomínios são verdadeiros microsistemas administrativistas, porque boa parte desses subdomínios são regulados por códigos administrativistas. Bom, então, seguindo, um outro ponto muito importante dentro desse conteúdo, bens públicos, são os atributos. O regime jurídico dos bens públicos. Quais são os atributos que compõem, que criam um regime jurídico para os bens públicos, né? Quais são as peculiaridades que cria esse regime jurídico aos bens públicos? Nós temos aí, segundo doutrina majoritária, 4 atributos. Primeiro atributo, inalienabilidade, ou, segundo parte da doutrina mais moderna, alienação condicionada, não é? Inalienabilidade ou alienação condicionada, primeiro atributo. Isso quer dizer o quê? Que os bens públicos, em regra, não podem ser alienados, nem a título gratuito, nem a título oneroso. Eles não podem ser, em regra, vendidos, nem doados. Esse é o primeiro atributo. Em regra, por quê? Porque, conforme a gente vai ver daqui a pouco, atendido uma série de requisitos, os bens públicos podem sim ser alienados, tá? Mas a regra é que esses bens são inalienáveis, tá joia? Segundo atributo, os bens públicos não podem ser objeto de constrição judicial, ou seja, a impenhorabilidade, não é? Os bens públicos não podem ser objeto de constrição judicial, os bens públicos não podem ser penhorados em juízo. Tá? Então, quando você propõe uma ação de cobrança, uma ação de execução contra as fazendas públicas, você não vai penhorar bens públicos. Impenhorabilidade, essa é a característica, esse é o atributo, esse é o regime jurídico dos bens públicos. E é exatamente por isso que nós vamos receber, quando nós estamos propondo uma ação contra as fazendas públicas, através de precatórios ou através de guia de pequeno valor. Tá?
Então, segundo atributo, a impenhorabilidade, os bens públicos não podem ser objeto de constrição judicial. Terceiro atributo, né, a imprescritibilidade, imprescritível. Os bens públicos não são objetos de uso capião. Por quê? Porque não corre contra os bens públicos a chamada prescrição aquisitiva. Né? Por quê? Simples. Quando você está com um bem público, você tem mera detenção, você não tem posse, não é? E em razão disso, não há que se falar em prescrição aquisitiva, os bens públicos são imprescritíveis, não podem ser usucapidos. Tá? Prevalece na doutrina, tem algumas exceções aí apresentadas por uma corrente minoritária, mas prevalece pela doutrina que todo e qualquer bem público, possui esse atributo da imprescritibilidade, tá? Não podem ser objeto de uso capião. Terceiro, ou quarto requisito, quarto atributo, quarta característica aí que é apresentada dentro do regime jurídico dos bens públicos, a não oneração. Não oneração, não onerabilidade. Os bens públicos não podem ser onerados. Isso quer dizer o quê? Os bens públicos não podem ser dados em garantia. Por exemplo, né, o chefe do executivo, ao pegar um empréstimo em determinado banco, né, não pode dar em garantia um patrimônio público, um bem público, um prédio público. Tá? Por quê? Porque os bens públicos não podem ser onerados, não podem ser hipotecados, não podem ser objeto de penhor e assim por diante. Bom, como eu disse para vocês, os bens públicos, em regra, são inalienáveis, mas, atendido uma série de requisitos, esses bens podem sim ser alienados. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito: para ser alienado o bem público, deve ser apresentado interesse público justificado. Interesse público justificado, né? Então, a administração pública, quando vai promover a alienação, deve justificar através da demonstração de interesse público. Segundo requisito, esse bem deve estar desafetado, ou seja, ele não deve estar sendo utilizado na execução de uma tarefa pública. Ou ele nunca foi utilizado, ou ele já passou por um procedimento administrativo de desafetação. Ele não mais é utilizado na execução da obra pública, logo ele está desafetado. Terceiro requisito, avaliação prévia. Se o objeto, se o bem será levado a leilão, será levado a uma licitação, nós temos que fazer uma avaliação prévia. E aí já vem o outro requisito, que é justamente que esses bens públicos, em regra, salvo, né, as possibilidades de contratação direta previstas lá na Lei 8.666/93, esses bens serão alienados através de licitação. Em regra, leilão, mas também pode ser pela concorrência ou leilão. Se tratando de bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, nós temos também como requisito para alienação a autorização legislativa. O legislativo tem que participar através de uma autorização, permitindo assim que esse bem seja alienado. E último requisito, se tratando de bem público federal, o ato administrativo, a alienação depende de um ato administrativo ou do presidente da República, né, decreto do presidente da República, ou do ministro da Fazenda. Então esses são os requisitos aí que devem ser atendidos antes da alienação do bem público. Por isso que a doutrina moderna prefere, ao invés de chamar o atributo de inalienabilidade, de alienação condicionada, porque atendido todos os requisitos, o bem pode ser objeto de alienação. Seguindo dentro do tema bens públicos, nós temos aí a classificação dos bens públicos. Se nós pegarmos o artigo 99 do Código Civil, lá também nós temos uma tentativa que é seguida pelo direito administrativo em parte, de classificação dos bens públicos, né?
bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e bens públicos dominicais. A gente vai seguir parcialmente essa ideia, né? E é óbvio que nós temos que, aqui dentro do direito administrativo, fazer uma certa adaptação. Então é óbvio que aqui no direito administrativo a gente tem que fazer uma certa adaptação, tá? Dentro dessa classificação que foi apresentada lá no artigo 99 do Código Civil. Bom, aqui nós vamos dividir os bens públicos, a classificação dos bens públicos, em dois grandes grupos. Bens públicos de domínio público, bens públicos de domínio privado. Os bens públicos de domínio público são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. Qual o regime aplicado a eles? Preponderantemente, não é? Ou melhor, de forma absoluta, nós vamos aplicar o regime jurídico público a esses bens de domínio público, tá? Então, todos aqueles atributos em relação a esses bens, nós não temos discussão nem divergência significativa na doutrina sobre aqueles atributos recaírem sobre esses bens de domínio público, tá? Então, o regime aplicado aos bens de uso comum do povo e aos bens de uso especial é um regime jurídico público. Esses bens de uso comum do povo, de uso especial, são diferenciados de que forma, né? Quando que eu sei que o bem é de uso comum do povo, quando eu sei que o bem é de uso especial. Bem de uso comum do povo. Os bens de uso comum do povo são aqueles que o particular, o cidadão, pode fazer uso desses bens independentemente de uma autorização prévia do Estado. Em regra, sem pagar, né, nenhuma taxa de uso desses bens, em regra. Então, os bens de uso comum são aqueles que podem ser utilizados de forma livre pelo cidadão, em comum, em conjunto com a coletividade. O cidadão tem livre acesso a esses bens, né? São as ruas, logradouros, praias, né? Rios. Esses são os bens de uso comum do povo. Já os bens de uso especial são aqueles bens utilizados pela própria administração pública, não é? Ou para a prestação de um serviço público. Então, nós, enquanto particulares, eu, enquanto cidadão, eu não tenho livre acesso, livre uso desse bem. Por exemplo, né, os prédios que abrigam a Secretaria de Governo, né, você não tem livre acesso, nós não temos, a não ser os servidores públicos, os agentes públicos, nós não temos livre acesso a esse prédio, a esse bem público. Por quê? Porque ele é utilizado pela administração pública, ele é utilizado com o objetivo, né, de prestar um serviço público. Um hospital municipal, um hospital estadual, né, um hospital público, nós, enquanto particulares, enquanto cidadão, também nós não temos livre acesso a todos os locais desse estabelecimento hospitalar, que é um bem público. É exatamente porque se trata de um bem de uso especial, tá? Então, nós temos restrições e certas prerrogativas quando se fala de uso de bem público de uso especial, tá? Bom, se nós pegarmos aí a doutrina do professor Jorge Gasparini, ele vai conceituar essas duas modalidades da seguinte forma: bens de uso comum do povo, aqueles que por determinação legal ou por sua própria natureza podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento individual por parte da administração. Ruas, praças, estradas. E bens de uso especial são aqueles utilizados pela administração pública para a realização de suas atividades e consecução de seus fins. São bens de patrimônio indisponível, como por exemplo, os prédios públicos utilizados aí na execução da tarefa pública, ok? Bom, então esse é o primeiro grupo dentro da classificação, né? Bens de domínio público do Estado. E o segundo grupo são os bens de domínio privado, os bens dominicais ou dominiais. Esses bens, segundo o professor José Cretella Júnior, é a parcela de bens que pertencem ao Estado na qualidade de proprietário, tá?
Esses bens dominicais, dominiais, eles não são afetados. Eles são justamente o nome, né? Dominical, dominial. Eles não estão afetados. E tem como característica, né, a aplicação de um regime privado, que é, óbvio, contaminado, invadido em determinados pontos pelo regime público. Tá? A grande discussão aqui é qual o papel, né, que esses bens assumem para o Estado. Né? Segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala o seguinte: hoje já se entende que a natureza jurídica desses bens de domínio privado não são exclusivamente patrimoniais. Por que não? Porque a administração pública pode e deve estar buscando realização de atividades futuras com esses bens. Atividades essas relacionadas ao serviço público, relacionadas às finalidades da administração pública. Então a professora de Pietro apresenta essa ideia, porque de forma clássica a finalidade desses bens sempre foi compor uma função patrimonial, uma função financeira para o Estado, mas atualmente não é apenas isso. Tá? Segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, hoje ele cumpre um papel maior, não é? Esses bens de domínio privado, esses bens dominicais. E aí vem a grande discussão dentro da doutrina sobre a aplicação ou não dos atributos dos bens públicos, aqueles 4 atributos que nós estudamos há pouco, sobre os bens dominicais e dominiais. Né? Será que os bens dominicais também seguem aqueles 4 atributos? Inalienabilidade, né? Ou alienação condicionada, impenhorabilidade, imprescritibilidade, não alienação? É uma divergência que nós temos na doutrina, tá, gente? Mas aqui eu vou falar o que prevalece, tá bom? Prevalece na doutrina que os bens dominicais também possuem aqueles atributos. Os bens dominicais também são inalienáveis, em regra. Por quê? Porque atendido toda aquela série de requisitos para alienação, ele pode ser alienado, ele é desafetado, né? É um dos critérios para alienação. Mas em regra eles são inalienáveis ou alienação condicionada. Eles também são impenhoráveis, né? Os bens dominicais também não podem ser objeto de penhora. Existe até um apontamento que é uma divergência, já explico, né? Que é uma divergência. O professor Alexandre Maza cita as terras devolutas até 50 hectares como sendo possível de penhora, de uso capião, perdão. Né? Então, é uma divergência na doutrina. Na minha opinião, conforme entendimento aí da maioria da doutrina, nenhum bem público, mesmo os dominicais, podem ser objeto de uso capião, tá? Seguindo a doutrina clássica. Mas respeito aí a posição do eminente professor Alexandre Maza, que apresenta essa exceção em sua obra Manual de Direito Administrativo, tá? Mas segundo Jorge Gasparini, segundo de Pietro, Odete Medawar, esses bens também não podem ser objeto de uso capião. Então, os bens dominicais não podem ser objeto de uso capião, não podem ser constritos judicialmente, não podem ser penhorados, e segue a ideia de alienação condicionada. Mas a maior divergência mesmo que a gente vai encontrar na doutrina é se esses bens podem ou não ser objeto de oneração. Como eles são dominicais, por que não serem onerados? Né? Tem vários autores que escrevem sobre essa possibilidade de oneração dos bens dominicais. Mas, volto a frisar com vocês, prevalece na doutrina que mesmo sendo dominicais, os bens não podem ser objeto de oneração. Último ponto importante aí sobre o tema bens públicos que a gente vai passar para vocês hoje é o uso dos bens públicos pelos particulares. Né? O particular pode fazer uso do bem público? Né? Em quais situações? Quais são os instrumentos que permitem o particular fazer uso do bem público? São 3 instrumentos, né? Autorização de uso de bem público
permissão de uso de bem público e concessão de uso de bem público. A autorização é ato administrativo, a administração pública de forma discricionária, né, e precária transfere o uso do bem público atendendo o interesse particular, o interessado, o maior interessado aí é o particular. É óbvio que esse interesse particular não pode contrariar o interesse público. Autoriza esse particular a fazer uso do bem público. É a primeira ferramenta. Segunda ferramenta, permissão. A permissão também em regra é ato administrativo. A permissão de uso também em regra é ato administrativo, a não ser que ela se apresente de forma qualificada, né, com termo inicial, termo final. Se ela se apresenta de forma qualificada, termo inicial, termo final, data inicial, data final, nós temos aí uma permissão qualificada e nesses casos ela se transmuta em um contrato administrativo. Tá? A permissão faculta a utilização privativa do bem pelo particular. Né? Então o particular vai fazer o uso privativo do bem para fins de interesse público. A permissão, diferente da autorização, o maior interessado aqui, é a administração pública, é o Estado e não o particular. Não quer dizer que o particular também não tem interesse, mas o maior interessado é o próprio Estado, a própria administração pública. E, por fim, a concessão, que é um contrato administrativo. Tá? Contrato administrativo em espécie, onde também a administração pública faculta o uso privativo desse bem ao particular, para que o particular exerça o uso conforme a destinação desse bem. Então, a destinação do bem não pode ser alterada pelo particular. Então, é um contrato administrativo que transfere o uso desse bem ao particular, com essa característica, né, de ser utilizado conforme a sua destinação. Bom, as principais diferenças que a gente pode apresentar para vocês, então, entre autorização, concessão e permissão. Quais são as principais diferenças? Primeira diferença, né? Natureza jurídica. Enquanto a autorização sempre vai ser um ato administrativo, sendo ela simples ou qualificada, não interessa, a concessão sempre vai ser um contrato administrativo. A permissão é que fica a dúvida, né? Ela vai ser contrato ou ato? Em regra, é um ato administrativo, discricionário e precário, mas se essa permissão assumir a natureza ou a estrutura de permissão qualificada, com termo inicial ou termo final, ela se transmuta em um contrato administrativo em espécie. Segunda distinção, né, quanto ao interessado. Quem é o maior interessado nessas ferramentas? A autorização, o maior interessado é o particular. Esse interesse particular não pode contrariar o interesse público. Na permissão e na concessão, o maior interessado é a administração pública. Terceiro ponto de distinção, quanto ao uso. Né? Na permissão e na concessão, o uso, a administração pública faculta o particular o uso privativo. Na autorização, o uso não é privativo. Tá? Então, na permissão, na concessão, a administração pública faculta o uso privativo ao particular. E a última distinção, que é entre permissão qualificada e concessão, é a forma de uso do bem. Né? Na concessão, a gente tem que lembrar bem isso, frisar bem isso. A concessão, o uso do bem é conforme a sua destinação. Então, a destinação do bem não pode ser alterada quando se trata de concessão. Então, essas são as principais, não todas, mas as principais distinções sobre bens públicos. Um outro ponto importante é sobre as formas de aquisição dos bens públicos. Né? Quais são as formas de aquisição dos bens públicos? Todas aquelas formas de aquisição que nós estudamos no direito civil, que o particular pode fazer uso, também é permitido ao Estado, à administração pública, fazer uso daquelas formas de aquisição. Compra e venda, adjudicação, dação e pagamento, não é? Causa-mortes, em razão da lei, todas essas formas que nós estudamos no direito civil, onde o particular pode adquirir bens públicos, também pode a administração pública. A administração pública também pode fazer uso dessas formas de aquisição.
Mas aqui a gente tem que fazer 3 observações importantes sobre as formas de aquisição. Primeira, relacionada às expropriações, que são formas exclusivas da administração pública, são formas exclusivas do Estado de adquirir bens, tá? Que é a desapropriação e o confisco. Então são 2 formas de expropriação, e essas 2 formas de expropriação são formas próprias, exclusivas do Estado para adquirir bens, são formas que é estudada lá no tema Intervenção do Estado na Propriedade Privada. Tá? Então, tanto a desapropriação quanto o confisco também são formas de adquirir bens pelo Estado, mas são formas exclusivas. Tem um autor do direito civil, um autor que eu gosto muito, que é o Venosa. Ele fala um pouquinho diferente do que eu estou passando para vocês. Se vocês estiverem estudando pelo Venosa lá no direito civil, quando ele faz a classificação da desapropriação, ele aponta lá uma forma de desapropriação privada, tá? Mas, meus queridos, isso é lá no direito civil, e aqui no direito administrativo não tem essa forma de desapropriação privada. Desapropriação aqui no direito civil, no direito administrativo, perdão, é apenas aquela praticada pelo Estado, tá? Não existe desapropriação privada dentro do direito público, dentro do direito administrativo. E o confisco, que é uma penalidade, né, também conhecido como, para alguns autores, pena de perdimento, por infrações, por ilegalidades cometidas pelo particular, ele vem a perder o seu bem através dessa forma de expropriação. Então essas são as 2 primeiras observações, confisco e desapropriação. E a terceira observação é sobre o uso capião. Né? Muita gente fica com dúvida se o Estado pode promover o uso capião como forma de aquisição de bens. Por quê? Porque o Estado já tem a ferramenta da desapropriação, tá? E a afirmação é positiva. Em situações excepcionais, onde ocorreu aí uma desapropriação indireta, né, onde o Estado não cumpriu com as determinações legais para promover a desapropriação e já passou o prazo prescricional da desapropriação, não é possível mais propor a ação de desapropriação por parte do Estado, ou por parte do particular não é possível mais propor a ação de indenização por desapropriação indireta. A única forma de regularizar, não é, a posse e a propriedade desse bem, que já há muito tempo é ocupada pela administração pública, ocupado pelo Estado, é através da ação de uso capião. Então é possível sim a administração pública uso capião, mas em uma situação hoje em dia nós poderíamos colocar que seriam situações excepcionais, não é a regra, porque a regra realmente é a desapropriação. Bem, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Esses são os pontos principais, né? Nós não tratamos de tudo a matéria, mas são os pontos principais sobre bens públicos, aqueles que trazem mais dúvida e maior relevância. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.